Olá, boa noite. Então, meu nome é Josinei, fazendo esse vídeo porque não conseguimos fazer o ao vivo, né, na live, pelo Instagram. Deu um problema, não sei realmente o que está acontecendo. Eu estava acompanhando o grupo desde o começo, participando, rezando, curtindo, que estava uma bênção. Foi uma bênção, né? Sempre é, toda oração. E não conseguia conectar e dava erro no vídeo e tentamos um monte, né? Acabou não dando certo. Mas então vou gravar esse vídeo para que a pregação aconteça. A pregação da palavra tem que acontecer. E peço que vocês assistam, participem, mergulhem nesta pregação, nesta palavra, nesse ensinamento. É um momento curto, porque para fazer uma pregação sobre dom de línguas, teria que... a gente prega em uma hora, né? Dando esse ensino, essa formação sobre o dom de línguas. Então, meu nome é Josinei, moro em Santa Felicidade, sou casado, tenho 3 filhos. Estou no quartinho da minha filha aqui, porque ela tem uma escrivaninha que eu me apossei aqui, é bem legal, bem prático. E aqui estou pertinho da minha internet, do modem, né? Então, eu uso esse... Estou acabando usando o quartinho dela aqui, da nossa nenê, que tem 3 anos e meio, Ana Vitória. Eu quero começar, que você pegue a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Você vai se preparando com a sua Bíblia para nós fazermos essa viagem na palavra de Deus, né? Dá um tempinho para você se preparar aí. Então, vamos lá. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. E já começa vindo para nós uma instrução, porque Deus realmente não quer que nós vivamos na ignorância. Ele é o Deus da inteligência, é o Deus que nos dá inteligência, que nos fez inteligentes, é o Deus que nos dá o Espírito Santo, né? Nos dá, é o doador do Espírito Santo. Então, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando eres pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sobre a ação do Espírito Santo. E daí em seguida, nos é relatado a partir do versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças. No mesmo Espírito, a outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então vemos que no versículo 10, vai dizer ali no segundo parágrafo, a variedade de línguas. Vamos caminhar aqui nesse aprendizado, nessa pregação, que é um pouco formativa também, breve, mas formativa, dentro da palavra de Deus. Precisamos estar alicerçados dentro da palavra de Deus, porque há muitas controvérsias e também, mesmo dentro do movimento, mas principalmente fora do nosso movimento, Renovação Carismática Católica,
pessoas que não acreditam, e têm o direito de não acreditar, né? Que não acham comprovação bíblica. Então eu quero caminhar dentro da palavra de Deus, não falar nada que seja fora da palavra do Senhor. Com isso eu quero começar dando sequência. Vamos pegar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lá em Pentecostes, quando iniciou-se a igreja, ali foi um batismo, foi a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso depois de Jesus enviar os apóstolos, fundar a sua igreja em Pedro, lá em Mateus capítulo 16, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Deu autoridade, poder e garantia de que o inferno não prevaleceria contra a igreja dele, a igreja de Jesus, que ele funda em Pedro, que é o primeiro papa, vem a ser depois o primeiro papa da igreja. E assim é a história da nossa igreja. E toda essa experiência com o Espírito Santo, essa experiência com os dons do Espírito Santo, nós vamos comprovando dentro da palavra de Deus. Agora, ainda em Atos dos Apóstolos, voltamos um pouquinho aqui, capítulo 1, versículo 3, para nós entendermos um pouco da história, né, de todo o acontecimento. A eles se manifestou, aqui diz o título, promessa do Espírito Santo. Jesus, né? A eles se manifestou vivo depois de sua paixão, depois que ressuscitou, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhe que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então ele falou para eles, fiquem em Jerusalém, esperem o cumprimento da promessa. E assim eles fizeram, foram no andar de cima, no cenáculo, os apóstolos com Maria, reunidos, e depois, em seguida, tem a eleição de Matias, e daí acontece o Pentecostes que nós lemos agora há pouco. A vinda do Espírito Santo, o Pentecostes, as línguas de fogo, e eles, cheios do Espírito Santo, amedrontados que estavam, medrosos, escondidos, o Espírito Santo vem com o seu poder sobre eles, e eles, cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas. Aí nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vai lá com a sua Bíblia também. Vamos juntos. Vamos fazer essa viagem na palavra de Deus. Alicerçar o ensinamento da oração em línguas na palavra de Deus. Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. Vamos lá. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Uma vez um repórter perguntou
a João Paulo II, São João Paulo II, nosso querido santo João Paulo II, perguntou a ele a forma que ele rezava, quanto tempo ele rezava e a forma que ele rezava. Diz que rezava 7 horas por dia e ele rezava em gemidos inefáveis. Línguas estranhas, gemidos inefáveis, oração em línguas. João Paulo II, santo. E daí nós vamos um pouquinho mais para frente, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Continuamos nessa viagem na palavra de Deus e o tempo passa rápido. Capítulo 19, versículo 6 ao 7. 19, 6 ao 7. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Falavam em línguas estranhas e profetizavam. Está na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 44 ao 46. Também agora nós vamos lá para Coríntios. Vamos chegar lá em Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Crer na oração em línguas vem do coração. É um dom de Deus, é um carisma. É o menor dos dons. É a porta que nos abre, é a porta de entrada para os outros dons. De profecia, de discernimento das línguas, da cura, da interpretação, de todos os outros dons. Ele é a porta, é o que nos abre o caminho para os demais dons. É um dom de serviço, é um dom para servir, é para o bem comum. Não é um dom que nós recebemos para nós. E a palavra é bem clara, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Lógico, porque para ele são loucuras. Irmão, você quer maior loucura? Nós cremos pela fé e nós temos a certeza, a convicção no nosso coração, e pela igreja, né? De que Jesus está na Eucaristia. Mas pensa que coisa louca. Entender que naquele pedacinho de pão, ali é Jesus. Não é uma loucura aos olhos humanos, ao pensamento dos homens, humanamente falando? Mas nós sabemos, nós cremos, nós temos a certeza, nós sentimos ali o corpo e o sangue e divindade, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós comungamos o Senhor. Então são mistérios, né? São coisas de Deus. Eu quero caminhar mais um pouco na palavra, ainda em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo... 1 Coríntios, capítulo 14, agora é capítulo 14, versículo 2, invertido. Capítulo 14, versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas
sobre a ação do Espírito. É São Paulo dizendo aos coríntios e dizendo a nós. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Palavra de Deus. Ninguém entende. Ninguém entende a oração em línguas, só Deus. O que nos basta nesta oração. Depois São Paulo vai dizer que é maior, é melhor a quem profetiza e fala em profecias, em português, vamos dizer, fala no bom português para ser entendido, tal. Está ali. 1 Coríntios, capítulo 14, leia todo ele que você vai entender. Nós aqui estamos falando da oração em línguas. Nem o demônio entende. É um diálogo seu com Deus. Um diálogo meu com Deus. Oração em línguas. Que só Deus entende. Está na palavra. São Paulo nos diz. E aqui, com a palavra, eu quero agora finalizar no mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, mesmo capítulo 14. Foi o versículo 2, agora nós vamos para o versículo 12. Versículo 12. Assim, uma vez que aspirais os dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Não é para a sua edificação, mas para a edificação comum, para a edificação da igreja, para a edificação da comunidade, para a edificação comum. Então, nos abramos, peçamos os dons espirituais, os carismas, os dons do Espírito Santo, a começar com o dom de línguas. E eu poderia ficar aqui viajando na palavra de Deus, tenho mais passagens aqui até que eu fui anotando, fui selecionando, é que a gente faz quando faz um retiro de dons, e a gente vai pregar sobre o dom de línguas, é praticamente 1 hora de pregação formativa, né? E a gente faz o exercício do orar em línguas, mas já vamos aqui para 17 minutos, eu quero ir encerrando esse vídeo para não ficar muito longo. Que é a proposta do grupo, né? Era mais ou menos uns 15 minutos, vamos passar um pouquinho. Quero já deixar aqui o meu muito obrigado pelo convite, agradecer a vocês. E quem sabe numa outra oportunidade não vai dar problema, né? No vídeo. Fico aqui não me convidando, mas fico à disposição para uma próxima oportunidade, que hoje infelizmente não deu. Espero que esse vídeo possa chegar a cada um de vocês, a todos do grupo, e vocês possam fazer essa experiência, vão anotando as passagens, vão pegando na Bíblia, vão vendo que biblicamente está ali. Dá para nós nos abastecermos de informação sobre a oração em línguas e os dons e os carismas. Exercite o dom de línguas, reze. Eu quero agora, nesse instante, pedir licença e brevemente orar em línguas por você, pela sua família, pela sua casa, nesse momento em que vivemos esta pandemia, este sofrimento, muitas pessoas amedrontadas, que ficam só procurando, buscando notícias ruins. Meu irmão, busque mais orar a Deus, conversar com Deus, orar em línguas, rezar o Santo Terço. Acompanhe a Santa Missa pela televisão, mas acompanhe com amor, com confiança, com adoração. Se for falar em adoração, tanta adoração que tem na televisão, adore o Senhor na Eucaristia, na Santa Eucaristia, na adoração. Acompanhe a Santa Missa. Reza comigo. Quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que cada um desses meus irmãos e irmãs que estão aqui agora rezando e acompanhando este vídeo, que possam ser batizados por Ti, receber o dom, a efusão do Espírito Santo, o reavivar do Espírito Santo, esse reavivamento, Senhor. Dá a eles o dom da oração em línguas, Senhor Jesus. Aquele que ora, que ore com mais alegria, com mais confiança. Aquele que não ora ainda, que o receba agora. Vá rezando, meu irmão, abra a sua boca, reze comigo agora, e depois testemunhe a graça recebida através desta pregação, desta oração.
Quero rezar por você também que está desempregado, desempregada, ou se pelo seu pai, pela sua mãe, que acabou perdendo o emprego neste momento tão difícil. Quero rezar também por aqueles que perderam algum ente querido, seja pela Covid ou não, por outra situação, por outras, né? Tenha perdido o seu ente querido. Quero rezar por você para que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, venha em seu socorro, em seu auxílio, a consolar o seu coração e dos seus da sua casa, da sua família. Ori ala shiri ele kandara barala bandani ele berika shiri ele kandari. Ondara la bakandari ele berishibiri ele kandari ala barala bandari ala barakandari. Ori ala bashiri ele kandara nanda kandori ala bakashiri nari kandari. Receba, meu irmão, minha irmã, essa efusão do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que possa ter ajudado, ter sido proveitoso para vocês. De coração, faço sempre de coração, a palavra de Deus é uma alegria na minha vida. Foi um chamado que eu acolhi do Senhor e faço com muito amor. E desejo que você acolha com todo esse amor também e que se frutifique na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, neste grupo. Jesus renasce, que ele renasça a cada dia, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada momento ele renasça no coração de cada um de vocês. Jovens, vocês são fortes. Aguenta firme, irmãos. Amém? Obrigado mais uma vez. Um grande beijo. E fiquem com as bênçãos da Sagrada Família de Nazaré e com a luz do Espírito Santo nas suas vidas. Um forte abraço. De coração, fico emocionado por poder levar essa boa nova para vocês. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus.